Olá, boa noite, boa noite, boa noite. Lucélia Gontijo, tudo bem com você? Vou esperar aqui o Instagram convidar o pessoal. Também vou convidar. Então, assim que você entrar, já faz a mesma coisa. Eu convido o pessoal a estar participando dessa live com a gente. Eba, vamos chamar aqui algumas pessoas para estar comigo agora na live. Isso aí, que bacana. Nossa, tem muita gente diferente aqui no meu Instagram, que legal. Eba, olha, já chegou. Olá, Vanderlei Magalhães. Boa noite, tudo bem com você, Vanderlei? Seja bem-vindo. Que legal, que legal. Vamos ver quem vai mais estar presente com a gente. Vou continuar convidando aqui algumas pessoas, tá? Faça a mesma coisa, se fizer sentido para você, rapidinho. Isso aí. Oba, já entrou mais. Que bacana. Olá, boa noite. Boa noite, muito feliz. PC. Eu não consegui entender seu nome. Paulo Oliveira, seja bem-vindo, Paulo. Seja bem-vindo, sejam bem-vindas. Bom, sem mais delongas, vamos iniciar. Eu sou a Lucélia Gontijo, sou trainer do IMS, Instituto Master Self. E é com muita alegria que a gente vem entrado aí nesses processos evolutivos das lives, né? Que vamos desenvolvendo no decorrer dos dias. A gente vem buscando desenvolver os conteúdos de forma a agregar valor na sua vida e na vida das pessoas. Eu sou, como vocês sabem, eu sou formada em gestão de pessoas, pedagogia e psicologia organizacional como especialista na área. E hoje, trabalhando como trainer, aqui, no caso, lá no IMS, no Instituto Master Self, a gente vem desenvolvendo pessoas em vários segmentos, né? E aí, quando no presencial você desenvolve essas pessoas, acaba que você vai fazer mais criando conteúdos, criando posts, né? Criando situações que fazem e que possam talvez agregar valor na vida das pessoas. E a minha hoje, eu quero iniciar essa pergunta hoje querendo saber como é que você está, como é que está sendo o seu dia, como é que estão as suas metas. Você tem desenvolvido o poder do hábito, ou seja, o hábito que tem regido aí a sua mente, tem sido a favor para você naquilo que você se propõe a fazer? Me conta aí. Por exemplo, quando você tem desde o hábito que você tem, desde dormir ao acordar, a rotina que você tem no seu dia, ela tem sido situações que vêm deixando você crescer, sendo uma válvula que te impulsiona, ou está sendo uma crença ou algo que está te limitando a chegar mais próximo de onde você quer chegar? Então, hoje, por exemplo, eu, Lucélia Gontijo, William Magalhães, lá do IMS, Instituto Master Self, em todas as nossas formações e treinamentos, fazemos de tudo para que possa ter um reenquadramento mental. O que é isso? É a forma que você está vendo aí a sua vida, a sua jornada, né? De maneira que você consiga alcançar de forma bem mais clara e rápida e permanente o resultado que você quer. Mas o que eu venho percebido? Eu tenho um programa, né, Mulher Poderosa e Confiante na Vida e nos Negócios, que acontece de forma presencial. E agora lá no Telegram, eu tenho já um grupo, tá? Inclusive, se você quiser participar do Telegram, você que é mulher, você quer indicar, aquele grupo do Telegram eu tô fazendo mais só para mulheres mesmo. Lá vai ser bem focado para mulheres. E depois a gente vai estar criando outros aí para contribuir em outros segmentos, né, em outros assuntos. Já tem gente me pedindo para fazer sobre liderança, gestão. Eu vou focar bastante conteúdo para mulheres agora e depois eu vou fazer esse voltado para gestão. Bem bacana. A neurociência aplicada a toda essa jornada, né? Já estou aí com o curso Professor em Alta Performance, que estou fazendo uma mentoria online com um grupo de pessoas, muito bacana também. Então, assim, cada segmento, se ela não for focada, acaba perdendo o seu foco. E é uma das coisas que eu quero estar falando com você aqui agora. Nesse mundo de tecnologia, acaba tendo muitas distrações, né?
E essas distrações, se você não tiver uma meta muito clara daquilo que você quer, pode acontecer de você perder mais ou menos aí o que você se propôs. Olá, Zélia, boa noite. Olá, Daniele. Bernardo, tudo bem? Sejam bem-vindas. Olá, Carlos. Então, assim, partindo de um movimento muito legal, hoje, por exemplo, se você não põe na tua mente algo bem claro, bem definido o que você quer, as distrações podem fazer você sair do percurso, tá? Eu não sei se você já teve essa sensação de ter, hoje, por exemplo, eu vou dormir e amanhã eu vou fazer A, B, C, D, E, F, assim, na sequência de ações para alcançar o seu resultado. Eu não sei como é que é isso da sua vida, né? Não sei como é que é a sua rotina. Mas eu te pergunto aqui uma coisa. Se você tem bem definida a sua mente, na sua mente, o que você quer fazer, perceba que as coisas circunstanciais, elas vão até chegar até você. Mas quando elas chegarem, você vai ter na tua mente de forma tão clara que não, as distrações não vão tirar você do seu objetivo. E quando essas distrações elas entram e elas chegam e elas se instalam de forma inconscientemente, porque ela vem de forma involuntária, ela não pede permissão, pensamentos não pedem permissão, assim como também as redes sociais, né? Hoje é um bombardeio de situações que fazem com que você tá ali assistindo uma aula, de repente vem um aplicativo que está te informando, está te notificando das situações que você vai estar seguindo, né? Sua vida, o tema vai ser hoje a sua vida. Oi, Daniele. Então, a gente vai fazer uma pincelada aqui em vários segmentos, mas principalmente a questão de como está sendo a sua rotina, tá? Hoje, se você for parar para pensar, eu quero até chegar num ponto que é a autoestima. Tá, Daniele? Ontem eu fiz um artigo super bacana, tá lá no site do MS, do Instituto Master Self, e eu quero chegar lá. A maioria das pessoas, em um contexto geral, elas têm passado por várias situações onde elas não estão alcançando os seus resultados, né? O que é alcançar os seus resultados? Olha só, como vocês já sabem, ou quem não sabem, eu vim de uma jornada de gestão acadêmica, né? E nessa gestão acadêmica, Daniel, desculpa, porque eu vi um aqui, Daniel Bernardo. Valeu, Daniel, pelo toque. Então, eu venho de uma jornada acadêmica onde eu tinha pessoas com vários sonhos e objetivos. Então, sempre me startou o pensamento, né? Quando um ou outro aluno entrava na minha sala e falava assim, Lucélia, eu vou desistir. Eu falei, porque eu não estou me identificando com o curso. E às vezes a pessoa estava lá no quarto, quinto, sexto período. Bom, termina a sua faculdade, faz isso, porque você vai começar do zero de novo. Assim como essas pessoas, quantas vezes eu e você, porque eu também fiz isso, né, de iniciar algum processo na minha vida e de repente no meio do caminho eu me deparei desistindo e começando de novo. Desistindo porque pude perceber talvez que não era aquilo que é o momento de ser feito, ou simplesmente por ter percebido que eu tinha tomado uma decisão errada. Talvez sim, talvez não. Depende do contexto, depende do seu contexto, depende do meu contexto. Mas de um contexto geral da situação, algumas de nossas decisões acaba que elas vêm e quando elas vêm tem uma vozinha aqui dentro que vai falar, olha, vai lá que vai dar certo, vai lá que não vai dar certo, de uma forma ou de outra. Você vai ouvir a sua consciência. E essa vozinha que fica ali falando com você, inconscientemente falando, ela vai vir com base nas suas experiências. Às vezes essa vozinha ela vai ser útil, às vezes essa vozinha ela não vai ser útil. Onde algumas pessoas elas preferem pegar ali o seu pensamento, o seu sonho e compartilhar com outras pessoas, com um amigo, com um familiar,
com pessoas que talvez você acredite ou não, possa vir a contribuir de forma mais assertiva na sua tomada de decisão. Bom, existem pessoas que já, quando vão te dar um conselho, vai ser esse conselho livre de julgamentos. Olha que bacana. Vou ver o que a Zélia aqui tá falando. Eu já passei por essa dúvida. E a Lucélia, foi minha incentivadora para continuar. Obrigada. Eba, Zélia, gratidão. É muito bom. É muito bom quando você vê que pessoas... não é que você vê pessoas, mas você saber que você pode contribuir com alguém em algum momento da sua história, né? E a Zélia foi bacana, a história dela. Mas depende. Vamos continuar aqui. Quando você leva a sua situação, o seu obstáculo para algumas pessoas, e essas pessoas sabem ouvir você livre de julgamentos, quero dizer bastante isso. Por quê? Porque quando você leva e alguém dá a opinião dela, faz sentido para você que a opinião vai ser de quem? Sua ou dela? Olha só, se essa opinião não gerir o feedback dele, não gerir uma situação bacana, opa, que coisa, por que eu fui falar isso? Eu hoje trabalhando mentes, né, porque lá no IMS nós trabalhamos programação neurolinguística. E na programação neurolinguística, você pode fazer ali uma reprogramação mental. Fazendo isso, o que eu quero dizer? Que a opinião de outras pessoas é onde eu quero alertar e já te dizer, cuidado, quando você vai falar com outras pessoas. Isso vai acabar interferindo hoje na sua autoestima. Vou chegar lá. Estou fazendo aqui uma saladinha de coisas para que eu possa chegar justamente no ponto crucial para que você possa ter sucesso e sentir-se muito bem. Ao longo da minha jornada, em várias situações da minha vida, assim como atendendo outras pessoas ou comigo mesma, eu passei por um tempo onde eu não tomava as minhas decisões. Eu não sei se isso já aconteceu com você. E eu era tão insegura que eu só queria tomar decisões com base no que as outras pessoas pensavam. E, sinceramente, eu fui perdendo a minha essência. Eu fui perdendo a minha essência e chegou um certo momento, um dado momento da minha vida que eu me perguntei, peraí, quem é a Lucélia? Né? Quem é a Lucélia? Isso aí na minha adolescência, depois já entrando um pouquinho na minha fase adulta. E essa situação ela é muito bacana porque eu atendo pessoas que perderam ali a sua essência e elas querem se descobrir, ser quem eu sou de verdade. O que eu posso fazer, como eu vou contribuir para mim mesma e para o mundo e para uma sociedade. E em um dado momento da minha vida, eu me deparei sempre servindo outras pessoas e esquecendo de mim mesma. E como eu não sei o que, acho que às vezes Deus faz assim, vou deixar você passar por essas situações para você aprender e para poder ajudar outras pessoas, né? Talvez seja isso. Daniel, quando uma mulher diz que não te quer como namorado, mas sempre te procura, o que isso quer dizer? Entendi. Eu vou falar sobre isso. Bacana, gostei. Mas você quer, ela não quer. Mas daí nós já vamos entrar nesse... Ficou bacana a sua pergunta, gostei. Que legal, o professor quer dar uma contribuição. Vou colocar ele online aqui, tá, professor? Só um momento. Vamos lá. Gabriel Rocha, que ele é professor. Que legal, ele vai contribuir com a gente. Daniel Rocha. Olá, professor, seja bem-vindo à nossa live. Tudo bem com você? Eita, ele saiu. Não sei, talvez em outro momento ele entra, né? Ele é professor lá na Arquitempos, professor de TGA, administração, muito bacana, conheci, muito bacana. Olá, Luciano, seja bem-vindo. Então, seguindo aqui o nosso raciocínio, né?
Em vários momentos da minha jornada, eu perdi, inclusive, aquela noção e cheguei a me perguntar por várias vezes quem que eu era realmente. Aquela sensação de você não ter nenhuma essência, né? Às vezes você não tem uma essência, você não tem uma identidade, você acaba servindo demais outras pessoas, mas você mesmo não se sente servido, você não se sente valorizado, você não se sente capaz, talvez. Mas é uma sensação muito ruim. É como se tivesse ali uma morte em vida. Não sei se você já passou por isso, mas eu já. E essa sensação é muito triste. Por quê? Porque acaba que eu alimento a baixa estima, né? A autorrealização. Você alimenta uma incapacidade onde para você parece que nada tá bom para o outro. E às vezes você está ali fazendo o seu esforço, o seu melhor, e a outra pessoa muitas das vezes não percebe. E às vezes ela até percebe, mas eu inconscientemente acabo não identificando desta forma. Isso é um nicho muito gratificante e as pessoas acabam passando e não conseguem entrar. É como se fosse uma metáfora, eu vou dizer agora. Imagine um poço bem, bem fundo e você se vê lá dentro, né? Um poço sem fundo e eu te vejo lá dentro. E eu me vejo e eu te vejo, é aquela questão assim, você parece que olha para um lado, olha para o outro e não vê mais saída. A única forma de anda. Como que é a fisiologia dessa pessoa? Ela está sempre olhando para baixo, os ombros ficam caídos, o semblante dessa pessoa, ela é triste, ela se auto-sabota o tempo inteiro, falando para os outros que ela não tem habilidade, que ela não tem competência, que ela não tem atitude. E quando outras pessoas falam mal dela, ela se torna ainda mais triste e em uma situação ainda mais desconfortável. É ruim isso, né? Pois é, mas pasme. Atendendo pessoas em projetos sob medida é o que eu mais atendo. Pessoas que querem descobrir quem realmente, verdadeiramente elas são. E quando você percebe que essas pessoas estão no fundo do poço, assim como eu já estive, eu posso dizer que bom que você está no fundo do poço. Sabe por quê? Porque a única alternativa que você vai ter agora é olhar para cima. E quando você olha para cima, você começa a ver um mundo de possibilidades, isso mesmo. E quando você começa a se ver, a se olhar, a se perceber, você vai olhando, observando situações, possibilidades, pessoas, as suas ações passam a ter um sentido diferente, não para as outras pessoas, mas para você mesmo. A autoestima, moçada, nada mais é do que você começar a observar a sua vozinha interior, porém fazê-la focar no que é positivo. Exatamente do que é positivo. O que é positivo para você? Olha, as pessoas que vivem esperando uma palavra, um amparo de outras pessoas para tomar a atitude, são pessoas que precisam realmente de ajuda, mas não você dando aí o peixe, mas ensinando essa pessoa a pescar, né? Quando você faz isso, você acaba mostrando para essa pessoa que ela realmente é incapaz. Agora, quando você começa a trabalhar, você ensinando a pessoa a se mover, a andar, a buscar os seus próprios recursos, perceba, moçada, você vai fazer com que essa pessoa, ou se essa pessoa for você mesmo, você vai fazer com que ela cresça e se desenvolva, não com base nas experiências de outras pessoas, mas na experiência delas mesmas. Então, assim, se você for partir de um pressuposto aqui muito bacana, eu sou uma pessoa que ou você conhece alguém, ou você talvez deve ter passado por isso, que se sente inseguro, que se sente com incapacidade de desenvolver o seu sonho, né?
a habilidade de desenvolver o seu processo evolutivo, a habilidade de se conhecer, a habilidade de fazer acontecer um projeto. Hoje eu quero melhorar financeiramente, eu quero crescer como profissional, eu quero ser um bom pai, eu quero ser uma boa mãe. Olha só, entender onde dói. Exatamente, ó, você leu meu pensamento, ó. A entender, a viver a sua vida e observar aquilo que você tem de bom. Olha o que o Daniel falou. Ser, empreender e viver dói. Se empreender e viver dói. A dor traz amadurecimento, conhecimento e sucesso. Eu costumo até dizer, Daniel, se fizer sentido, né, para você e para mim faz muito, que na vida não tem fracasso. Na verdade, eu não sei se eu optei em ver dessa forma. Não existe fracassos, existe aprendizados, existem feedbacks. Então, por exemplo, quando você trabalha um feedback, quando você trabalha aquilo que talvez naquele momento a sua percepção ela tenha sido negativa, se você se permitir sair daquela experiência, olhar para a sua experiência como se estivesse de fora, você vai observar que ali, mesmo naquele fracasso que te gerou uma dor muito grande, teve um aprendizado. E quando você perpassar por essa situação de novo, você já vai ter recurso. Porque ninguém está livre de não ter dor. Eu vou fazer um curso de autoajuda para não ter dor, eu não quero sentir dor. Olha só, não tem como não sentir dor, mas tem como você passar por aquela situação sem que essa dor interfira na sua jornada. Como, Lucélia? Quando eu começo a pautar a minha história, a sua história, naquilo que é positivo, perceba, eu falo muito e ensino, inclusive através de algumas dinâmicas no meu programa Mulher Poderosa e Confiante, como passar por tantas situações na jornada sem ficar se vitimizando. Quantas vezes eu me vitimizei? Por exemplo, por não ter conseguido alcançar algum resultado na minha jornada. Quantas vezes eu, particularmente, desejei muito ter resultados, ter sucesso, ter melhoria financeira, ter prosperidade, ser feliz. E algumas situações se passaram na minha vida e eu fiquei, por que isso está acontecendo comigo? E eu me fazia essas perguntas. Só que o que acontece? O que eu entendi? Eu entendi que se onde eu estou passando e a minha história está desta forma, a culpa é minha. Não tem culpados, não existem culpados. Por quê? Porque eu escrevo a minha história, se o meu pensamento, com base no que os outros estão falando, pensando ou agindo, e eu aceito esse comando, perceba, programação neurolinguística, eu consigo simplesmente me dar outro comando se eu vou aceitar ou não aquela sugestão. As pessoas, quando se comunicam com a gente, elas nos dão sugestões. Eu decido o que eu aceito ou não aceito. PNL, Programação Neurolinguística. E quando vem umas sugestões externas, né? E também interna da minha vozinha, interior que lá no MS nós chamamos de macaquinho, tagarela. Então as pessoas elas vão falar muito com base nas experiências delas. E perceba, quando você estiver passando por uma situação negativa, quem está vivendo, quem está na experiência é você. Então, só você vai conseguir analisar, ter a percepção real do que você está fazendo. Então, quando você pega aquela opinião e leva e pede a opinião de outra pessoa, ela vai dizer o quê? Com base justamente aonde? Da experiência dela, entende? E isso pode, talvez, tirar você de um grande aprendizado. Lembre-se que não existe dor, existem experiências. E algumas experiências são necessárias que a gente perpasse por elas para gerar o nosso crescimento. Né? Hoje, por exemplo, eu posso dizer que as dores que eu passei na minha jornada até hoje, elas serviram para mim dar aí passos em direção ao meu desenvolvimento pessoal, serviram para que eu crescesse ainda mais mentalmente, intelectualmente e buscasse fazer aquilo que realmente eu quis fazer, que é estudar, desenvolver e o meu foco de conhecer o mundo. Já morei fora, né? Eu que vim de uma situação
de mãe solteira, né? Eu não cresci com financeira. Minha situação financeira sempre foi zero. Eu não estou querendo utilizar isso como um gatilho de vitimização, mas eu usei isso por muito tempo, né? Então, assim, a vida financeira que você vive hoje são resultados dos seus aprendizados que você teve. Hoje, por exemplo, eu tenho 3 filhos. Essa semana eu comecei a brincar com a minha pequenininha de 3 anos. Você vai ser milionário, você vai ser próspero, ou seja, tudo aquilo que você fala para os seus filhos vai gerar um resultado diferente. Por quê? Porque aquilo que eu ouvi, aquela programação mental que eu ouvia enquanto eu era criança, ela fez com que me tornasse a adulta que eu sou hoje, até um certo ponto. Depois que houve, né, o conhecimento, eu comecei a fazer uma nova reprogramação mental na minha mente, onde eu vou fazer o quê? Fazer eu chegar onde eu quero chegar. Então, assim, nesse processo evolutivo, nós buscamos conhecimento, desenvolvimento, melhoria financeira. Eu quero ter a vida que eu mereço ter. Como que é a vida que você merece ter? Lá no IMS, por exemplo, nós estamos fazendo um projeto muito bacana de mentoria, né? E você percebe que fazer uma boa formulação do seu estado desejado é o pior desafio. E percebe que as pessoas rodam um padrão que elas não sabem o que elas querem de resultado. Eu falo isso porque eu também passei por isso. E você fazer essa boa formulação vai gerar dor. Por quê? Porque se você não tiver disciplina, se você não se decidir realmente fazer o que precisa ser feito, você não vai ter o resultado que você quer ter. Particularmente, nós estamos nos desafios aí. Há 8 dias atrás, iniciamos um programa Conexão Extrema Superando Limites, que é um programa de treinamento desenvolvido pelo Master Trainer CEO do IMS, que é o William Magalhães. E ele desenvolve esse projeto super bacana e nós acompanhamos esses alunos por 17 dias, né? Então, assim, tem várias quebras de padrões. Mas entenda que para você chegar onde você quer chegar, você vai ter que ter dedicação. E essa dedicação, muitas vezes, vai gerar dor. O cérebro, em alguns de nossos aprendizados, é como se você entrasse no carro e colocasse um piloto automático. Isso mesmo, um piloto automático. E quando você coloca esse piloto automático, ele vai caminhar. Ele vai te levar para onde você vai, onde muitas das vezes você nem quis. A não ser que você assuma as rédeas e a direção da sua vida e você comece a dar comandos. Sim, comandos para que o seu cérebro te leve para onde você precisa ir. É como funciona aí como se fosse um HD, né? Ou um GPS. Então, dá ali o comando para o cérebro e rapidamente ele vai te dar a resposta que você quer. Não é segredo nenhum, tá? Teve um dia que a gente fez uma live aqui, alguém perguntou assim, esse negócio de hipnose aí é macumba? Que milagre é esse? Não tem nada de macumba, nem milagre. Todos os recursos já estão aí dentro de você. A diferença é que nós crescemos, desenvolvemos e aprendemos experiências dos nossos pais, da escola, das pessoas próximas a gente, que acaba refletindo num aprendizado perfeito. O cérebro, ele trabalha por imagem, e a imagem ela é associativa. Entende? E nós temos a neuroplasticidade, ou seja, o cérebro, quando ele aprende, ele se estica. E quando você começa a aprender, criando aí um novo caminho neural, ele passa para o inconsciente. E quando essa informação e esse aprendizado perfeito vai para o seu inconsciente, você vai, é como se estivesse ligando o seu piloto automático. E quando liga-se esse é o piloto automático, moçada, você vai fazer coisas que você nunca imaginou. E quando você percebe, é onde muitas das vezes as pessoas chamam até de manias. Você tem mania disso, você tem mania daquilo. Por quê? Porque teve um aprendizado perfeito. E o cérebro não gosta de gastar energia. E se a pessoa aprendeu a agir daquela forma, automaticamente amanhã vai virar um hábito, depois de amanhã da mesma forma. E por mais que ele queira mudar esse hábito,
Se tiver lá no piloto automático, ele vai permanecer fazendo da mesma forma. É igual quando casa, né? Vamos supor, o marido e a mulher casa e a esposa briga, porque eu não aguento que fulano deixa ali a toalha em cima da cama. Eu não aguento que fulano deixa a roupa jogada. Mas olha só, ele não tem culpa disso, porque ele faz isso de forma inconsciente. Por que ele faz inconsciente? Porque quando era criança, ali até os 7 anos de idade, houve um aprendizado. Não estou dizendo que depois dos 7 anos a pessoa não pode aprender. Sim, ela pode. Mas a característica, né? Ela é desenvolvida e moldada até os 7 anos. Ah, porque meu marido ele é agressivo, ele é grosseiro. Ah, vamos pensar aqui comigo. Como que era a relação dele com a mãe? Como que a mãe e o pai tratavam essa criança até os 7 anos de idade? Como que essa criança via o pai e a mãe conversando ou talvez se relacionando até os 7 anos de idade? Se ele viu, por exemplo, a agressividade, você pode ter certeza, essa criança ela vai ser uma criança, é um adulto agressivo. Por quê? Porque são reflexos. Às vezes, ele não chegou nem a ser agredido. Mas se ele viu alguém agredir o outro, gerou uma experiência. Se aquilo foi para sinestesia, vai gerar uma experiência. Às vezes, se você passar por um movimento muito bacana, por exemplo aqui, de pessoas educadas, de pessoas que têm aí um conhecimento bacana, também foi uma experiência e foi moldada essa característica dela até os 7 anos. Depois também gerou aí os aprendizados perfeitos, né? Eu acredito muito, 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 muito nas experiências, né? A gente aprende pelo VAC e pelo VACOG, que é uma programação neurolinguística, tudo aquilo que tem no visual, no auditivo, sinestésico, olfativo e gustativo. Tudo isso vai gerar um aprendizado perfeito. E quando se tem esse aprendizado perfeito e vai para o inconsciente, foi para o piloto automático. Por exemplo, eu não gosto de comer feijão. Beleza. Se em algum momento gerou uma experiência que a pessoa não gosta de comer feijão, ela pode levar isso para o resto da vida. Ou, caso ela tenha uma nova experiência, aquela experiência do feijão que é negativa, e se ela experimentou algo que foi positivo, o sistema neural ele pode sobrepor. Né? A neuroplasticidade vai fazer prevalecer a experiência que fica melhor. Então, ele pode sim voltar a comer feijão ou começar a comer o feijão. Todos os nossos sistemas representacionais faz com que gere em nós um aprendizado perfeito. Só que isso vai tanto para o positivo quanto para o negativo. Perceba, vai tanto para o positivo quanto para o negativo. E quanto mais eu utilizo essa questão, se eu sei que existe a neuroplasticidade e eu posso sobrepor um conhecimento ou gerar um novo aprendizado, e se eu sei usar isso a meu favor, é aí onde eu vou querendo chegar, tá, Daniel? Que é na autoestima. Muitas das vezes as pessoas, mulher, homem, criança, adolescente, passa por situações de depressão, ansiedade e estresse. A maioria dessas pessoas, quando elas entram nesse processo evolutivo, pasmem, é porque elas tiveram dificuldade de identificar um processo dentro dela e isso interfere na autoestima. Se eu não me amo, se eu não gosto de mim, se eu não me conheço, se eu não me valorizo, qualquer situação, até a forma de outra pessoa nos olhar, já vai ser motivo de eu entrar numa gestalt negativa e eu entrar num processo depressivo. É isso mesmo. A depressão, ela pode vir de situações super tranquilas, da menor que você imagina. E a situação também que vai virar e pode virar uma crença que vai te limitar a alcançar os seus resultados, também vai vir de uma situação pela qual você não se conhece e aonde a sua baixa estima tá, para baixo. Entende? Então, se você trabalhar a sua autoestima, que é uma dica que eu quero te dar aqui, inclusive tem um artigo super bacana lá no site do Instituto Master Self que eu escrevi,
E é muito bacana, porque quando você começa a trabalhar situações na sua jornada, situações como exemplos que eu vim trazendo para você até o início do vídeo, e lá no programa Mulher Poderosa e Confiante eu venho trabalhar isso na prática. Existem ali ferramentas que eu coloco, que eu faço em forma de intervenção, para que essas mulheres elas tenham aí o melhor resultado da vida delas, o melhor possível. São mulheres que esperam muito dos outros. Eu não vou dizer agora só mulher, tá? Todo ser humano que espera muito do outro vai chegar em um momento que ela vai gerar uma frustração. Por quê? Porque ela deposita aquilo que para ela é felicidade, é segurança para uma outra pessoa, e se essa outra pessoa estiver rodando um outro padrão de vida, e essa pessoa, ela vai, onde vou entrar um pouquinho do que o Daniel perguntou lá em cima, tá? Se eu espero muito de uma outra pessoa, eu acabo virando dependente de pessoas. E se eu virar dependente de pessoas, é como se fosse um uso de droga. Eu não consigo me desvencilhar delas e acaba que eu não sou feliz, porque se a outra pessoa não corresponder da forma que eu quero, eu não vou ser feliz. E às vezes a outra pessoa não está no mesmo movimento, não está na mesma experiência, e aonde gera muitos conflitos, baixa autoestima, ansiedade exacerbada, onde a pessoa acaba fazendo, sabe o quê? Descontando na comida, vai ficando obesinho. Exatamente. Aí depois que fica gordo, ou faz um aumento de peso, vai ficar depressivo de novo. Ah, porque eu não tô cabendo na roupa, porque a pessoa assim assada. Ou seja, você tira um padrão, você acaba não rodando o seu padrão, mas sim um padrão externo. E ecologicamente interfere sim na sua saúde. E tudo isso que eu falei até agora, eu quero chegar realmente de novo na autoestima. Se eu me conheço, se eu me pertenço, e se eu permaneço tendo consciência de quem eu sou e das minhas limitações, eu vou conseguir alcançar grandes resultados. O ser humano, num contexto geral, quer ser, estar e permanecer. Anotem aí. Ser, estar, permanecer. O erro das pessoas é ficar dependente de outras pessoas. Entende? Eu tenho um caso muito legal aqui que eu vou compartilhar rapidamente, que é de uma mãe, que essa mãe, ela criou os filhos para ela. Ela não criou os filhos para o mundo. Chegar um momento, os filhos eles vão viver a vida deles. Isso é um processo natural. Ainda existe, psicologicamente falando, que é a síndrome do ninho vazio. O que é o síndrome do ninho vazio, Lucélia? Eu quero que meus filhos sejam felizes, mas eu quero que ele permaneça sempre ao meu lado. Ou seja, não é assim. Você precisa se sentir bem com você mesma. Os ninhos, eles vão se esvaziar em algum momento. Mas perceba, se quando você se prepara e prepara os filhos para ter a vida deles, vai ficar muito mais confortável. Vai ser muito mais fácil. Por quê? Porque senão eu, como mãe, eu tenho 3 filhos. Eu tenho um de 12, uma de 11 e uma que vai fazer 4. Então, é uma situação assim, vira e mexe para os maiores, eu ainda falo, daqui a um tempo você já vai namorar, você vai ter que preparar para isso, você vai viver a sua vida, você vai ter a sua casa, Eu particularmente quis conhecer outro país, e eu fui. Então, assim, e se eles quiserem isso também, eu vou deixar? Claro, mas se eu prepará-los para isso, eu não vou precisar sofrer para isso. Perceba que preparando eles, eu também me preparo. Então, muitas das vezes, a consequência dos nossos filhos de não ter um relacionamento bacana conosco é porque você não sabe prepará-los, não foi ensinado. Aí onde entra também a autoestima, mas também entra a gestão dos estados emocionais. Eita coisa, hein? Olha quantas coisas, gente, que acontece na nossa mente, no nosso corpo. O Daniel lá atrás, ele perguntou, por que uma pessoa... Deixa eu até voltar aqui na pergunta dele, ó. Quando uma mulher diz que não te quer como namorado, mas sempre procura, o que isso quer dizer? Que ela está dependente de você. Em algumas situações, ela
se tornou dependente de você. Agora, Daniel, o que cabe a fazer é o quê? É você conversar, né, com essa pessoa, colocar, especificar, mostrar a realidade daquilo que você quer e contribuir com a jornada dela da melhor forma possível. Né? Entendendo também o que ela quer. Perceba que são duas pessoas com histórias e aprendizados diferentes, experiências diferentes que se uniram. Em alguma situação, essa pessoa, ela está dependente de você. Então, se isso não é legal para você nesse momento, o mais certo é dar o comando para ela daquilo que fique melhor para você. Tá? Então, é conversar, é você trocar uma ideia, expressando exatamente aquilo que você quer, Daniel. É muito bacana. Eu acredito que flui. Então, trabalhe a autoestima dela. Ela deve estar com a autoestima baixa ao ponto de não querer, ou não sei como é que está o contexto do seu relacionamento. Mas possivelmente a gestão dos estados emocionais dela está abalada de alguma forma, e se ela te procura, ela está dependente, né, de você também de alguma forma. Então, nada melhor do que chamar, conversar e entender o que realmente ela quer. Né? Se quer permanecer no namoro, ou se é só uma amizade, ou se vale a pena dar um tempo e cada um seguir aí com as suas vidas, tá? Então, interessante é isso. Trabalhar a autoestima é um desafio muito grande. Por quê? Porque quando eu me torno dependente de outras pessoas e as minhas já deem fora, eita, Daniel, mas você tá? Não, mas é a comunicação, né? Se você acredita que essa foi a melhor forma, bacana, seu jeito é o jeito certo. Agora, partindo de um pressuposto que toda comunicação, ela pode partir por vários vieses, né? Você pode gerir conhecimentos e também tirar aprendizados disso. Que se talvez vier outra pessoa com o mesmo perfil, você já vai saber como conduzir e conduzir talvez de uma forma diferente, né? Feedbacks e aprendizados funcionam para isso. Por quê? Porque se eu já passei por uma determinada experiência, acaba que eu posso entrar, por exemplo, num outro relacionamento munido de uma força melhor. Né? Eu posso verificar onde foi que eu possa melhorar, onde outras pessoas erraram. E geralmente a comunicação ela é a mais eficaz no momento. E quando um relacionamento não flui, não foi porque a pessoa, vamos supor, não sei como é que foi o relacionamento de vocês, mas consequentemente não é que a pessoa ela está errada e nem que você está errado. O que foi falho aí foi realmente a comunicação. Por quê, Daniel? Porque existe na programação neurolinguística, em uma forma que a gente trabalha muito aí na PNL, até uma metáfora, tá? O mapa não é o território. Cada pessoa, ela só vai dar aquilo que ela tem. Então, vamos supor, às vezes eu me envolvo com uma pessoa que ela está carente, né? Ela tem uma carência exagerada. Então, eu acabo sufocando outra pessoa. Se eu entendo isso nela, eu não faço com que ela fique dependente de mim, né? Por quê? Porque ela só vai dar a experiência dela emocional, às vezes da própria comunicação, com base daquilo que ela aprendeu na jornada dela. Muitas das vezes, a pessoa ela não tem culpa de ser assim, entende? E se eu entendo isso, eu posso dizer a você, o elemento mais flexível domina o sistema. Então, se você sabe, você é uma pessoa compreensiva, eu não estou dizendo que você tem que aceitar tudo que a outra pessoa quer. Mas, se você desenvolver uma percepção diferente das pessoas, entendendo que isso pode ser uma limitação, lembra da neuroplasticidade? Ela pode aprender outra coisa. Quando ela vem com um hábito, a pessoa ela já vem com um hábito rodando, ela faz sem perceber. Entende? Igual o exemplo que eu dei. Por exemplo, acabo de tomar banho e já joga a toalha em cima da cama. Ou deixo jogado. Perceba que isso foi um aprendizado perfeito. Em algum momento, isso pode sim ser mudado com outro conhecimento que vai ser sobreposto. Onde a gente faz isso na programação neurolinguística. Eu tenho um hábito de
de focar em crenças limitantes. Beleza, o que está te impedindo de focar em crenças que são impulsionadoras? Ah, porque eu sempre falo com outras pessoas e as pessoas não concordam com o que eu digo. Olha só, ninguém precisa concordar, apenas você precisa acreditar que aquilo que você está falando, que aquilo que você está pensando, vai fazer sentido para a sua vida. Então, assim, aí onde eu caio de novo, na autoestima. Se você aprende a se conhecer, se você sabe, lembra do mapa que eu disse? Agorinha que o mapa não é o território? Mas perceba, se eu sei onde eu sou, onde eu estou, sei quem sou, e eu tenho uma visão clara de onde eu quero chegar e quem eu quero ser, perceba que a ecologia, pessoas, situações, não precisam ser as mesmas. Eu não preciso permanecer da mesma forma se eu não quero. Se eu me conheço e sei aquilo que faz com que eu possa me dar ou dar para as outras pessoas o meu melhor, eu não vou precisar de opinião de outras pessoas, apenas ação. Lembra que o ser humano ele quer ser, estar e permanecer em um grupo de pessoas. Sempre assim, mesmo aqueles que falam, eu não gosto de gente, gosta, tá ali no meio. E muitas das vezes quando você fala que não gosta, é porque você quer chamar a atenção de alguém. Isso é inconsciente, é um aprendizado perfeito. Mas olha só, moçada, quando você faz esse processo, sempre pautado na autoestima, que é o que eu quero deixar aqui como aprendizado, aprendendo a se valorizar, aprendendo a se amar, você aceitando você quem você é o primeiro passo para a mudança, entende? Porque se você fala, olha, Lucélia, você precisa mudar. Perceba que o cérebro, quando você fala a palavra mudar, dói. E se essa palavra mudar tiver acompanhado de crenças limitantes, vai doer mais ainda. E aí, sabe o que vai acontecer? Não vai acontecer a mudança, vai gerar irritabilidade, nervosismo, vai ter aquela sensação, aquele termo clichê que todo mundo fala, ai, você acabou com o meu dia. Ai, como o meu dia hoje foi péssimo, nada rendeu. Mas olha só, não foram as pessoas que acabaram com o seu dia. Não foi o dia que estava péssimo, mas sim a forma que você deu comando para o seu cérebro de maneira a conduzir a sua história. Eu venho sendo uma defensora grande aí da neurociência, né? E, por exemplo, lá no Telegram, que é um aplicativo parecido aí com o WhatsApp, né? Que eu trabalho lá com as mulheres poderosas e confiantes. O intuito dele é fazer o quê? É empoderar essas mulheres de maneira assim, para quê? Para que elas entendam que todos os recursos já estão dentro delas. Quando a gente faz trabalhos em consultoria e liderança, é para que as pessoas entendam que a liderança já está dentro delas. Só precisa aprender a como conduzir. E eu vou te falar uma coisa. A autoestima é a peça fundamental para que você possa exercer qualquer área da sua vida. Seja na sua vida pessoal ou seja na sua vida profissional. Se você não trabalha a sua autoestima, dificilmente você vai ter resultados, entende? Por quê? Porque eu vou estar sempre esperando a opinião de outra pessoa para que eu comece a tomar a ação, né? Um livro que eu indico muito, que eu trouxe, até coloquei ele aqui do meu ladinho para mostrar para você. Eu acho que eu tenho ele em PDF, tá? Eu acho que não, tenho quase certeza. É esse daqui, ó. Poder do Hábito, tá? Então, assim, se você percebe que tem hábitos que vêm fazendo com que você não alcance os resultados aí da sua vida, eu te convido a pensar. Pegue um papel e uma caneta, não agora, mas depois, e faça uma breve anotação de como que está sendo o seu dia. Perceba, coloca aqui o que você planejou e que você não fez e o que você poderia ter sido feito. Faça um reenquadramento mental. E perceba o que você pode fazer de diferente na sua história. Percebe que você pode sim criar alternativas para fazer a diferença na sua história, né? Você já leu ele então, né? Que bacana. Tem pessoas ainda, Daniel, que nem conhecem esse livro.
Então, mas está aqui, gosto muito dele. Tem algumas dinâmicas que eu utilizo nos meus treinamentos do hábito, né? Porque esses hábitos são crenças e elas podem ser impulsionadoras ou podem ser limitantes. Mas se você entende que o seu cérebro, ele pode fazer esse novo reenquadramento mental, que o seu cérebro pode te impulsionar a alcançar resultados maravilhosos na sua jornada, mas eu te coloco uma questão. Que resultados, então, extraordinários? Aqui no IMS, no Instituto Master Self, nós temos várias formações, inclusive dia 12 agora vai ter o Coaching Evolution. Lá vamos ter várias situações que você pode aplicar na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Eu não estou dizendo aí para que você tenha que investir rios de dinheiro em cursos de autoajuda ou autoaprendizado. Mas se você pelo menos decidir, partir de um pressuposto, o que você começa agora, você vai começar a entender que a pessoa incrível que você é, a pessoa incrível que você se tornou. Porque, sinceramente, realmente, verdadeiramente, de passado você não vai viver mais. Sabe por que de passado você não vive? Por quê? Porque o que você só vive o aqui e o agora. O passado ele vai servir apenas de aprendizado. Agora resta saber se você vai focar no que você viveu de negativo e continuar vivendo, escolhendo, decidindo, não, hoje eu vou ficar muito triste, muito depressivo, vou fazer tudo para ser depressivo hoje. Nossa, eu não consigo, minha vida inteira foi assim. Beleza, sua vida inteira foi assim. O que está te impedindo de fazer diferente hoje? Agora? Sim, por que não? Por que não decidir fazer algo diferente aqui e agora? Sabe o que te impede de fazer algo diferente aqui e agora? Você. Sim, você está impedindo o seu crescimento. Sabe por quê? Porque você não está valorizando aquilo que você tem de bom. E fica esperando com que outras pessoas digam, nossa, como você cozinha bem, como você é bonita, como você trabalha bem, como isso. Ótimo, é bom ouvir mesmo. Mas o que você precisa ouvir, e é uma dinâmica muito bacana que eu quero que você aprenda a utilizar, é a dinâmica do espelho. Quanto você é uma pessoa capaz. Então, ao olhar no espelho, na dinâmica do espelho, você vai fazer a seguinte forma, vou repetir. Você vai olhar no seu olho, lá no espelho, e vai começar a observar as qualidades que você tem. E se o macaco tagarela da sua mente começar a falar assim, eu sou incompetente, você vai mudar essa fala. Sim, eu sou competente. Tudo aquilo que eu decido fazer, tudo aquilo que eu inicio, eu termino. Eu tenho habilidade, eu tenho competência, eu tenho atitude. Eu sou linda, eu sou incrível, eu sou próspera. Então, quando você começa a analisar aquilo que você tem de positivo na sua vida, perceba que coisas boas também começam a acontecer. Eu sempre costumo dizer aí em meus treinamentos a seguinte frase, eu vou repetir para você agora. Se você quer que alguma coisa na sua vida melhore, comece a mudar as suas palavras. Mude as suas palavras e as suas palavras mudarão você. Você é o reflexo dos comandos que você dá para a tua mente. Você tem condições de fazer tudo aquilo que você quer fazer. Você tem condições de ter sonhos altos, mas não permaneça nos seus sonhos, moçada. Tire os seus sonhos do papel e comece a agir. Se não sabe como agir, busque ajuda. Estamos aqui para isso. Mas olha só, todos os recursos já estão aí dentro de você. Mas para cada um deles, trabalhe uma. É como se você fosse construir a tua casa e pautada em quê? O alicerce vai ser sua autoestima. Valorize quem você é. Ame quem você é.
Identifique as suas falhas, ame-as e aprenda com elas, mas comece a ter tomadas de decisões diferentes na sua história. Não é porque até 1 minuto atrás a sua vida era uma merda que não pode começar a ser algo positivo a partir de agora. Que você pode olhar no espelho e se amar mais, se valorizar mais, buscar os conhecimentos que você precisa, talvez, para que você possa ter uma vida financeira ainda com mais abundância. Moçada, faz todo sentido para mim e eu quero levar isso para você. Quando você começar a trabalhar a sua autoestima, você vai ser uma pessoa incrível em tudo que você se propor a fazer. Pare de dar ouvidos para outras pessoas e comece a acreditar naquilo que Deus te colocou na tua vida, que foi proposital. Conhecimento, experiências. Faça a sua vida valer a pena. Não espere outras pessoas falar, nossa, como você é capaz de fazer tal. Como é que você escreve bem? Você fala bem? Não! Se você quer falar bem, comece a treinar falando. Se você quer escrever bem, comece a treinar, escreva. Se você quer aprender a dirigir melhor, entra dentro do carro e comece a dirigir. Treine. A repetição às vezes é necessário para que você tenha mais segurança para alcançar aquilo que você quer. Moçada, não tem segredo, entende? Não permita que o macaco tagarela da crença limitante faça você não alcançar os resultados que você quer. Tome as rédeas da sua vida, assuma a direção da gestão das suas emoções e faça valer a pena. Você vê, eu, William Magalhães, sempre entregamos conteúdos gratuitos diariamente, seja ela por vídeo, seja por post, seja por artigo. Nós do IMS fazemos de tudo para que você tenha uma experiência incrível, para que você tenha uma jornada. Então, assim, temos ali formações? Temos treinamentos? Temos palestras, workshops, levamos tudo para que você tenha uma vida plena, com resultados permanentes. Mas não adianta de nada tudo isso se você não tem uma autoestima elevada para quando receber essas informações, você fazer proveito delas. Faz sentido o que eu estou dizendo? Porque se não fizer, comece agora mesmo a trabalhar a sua autoestima. E perceba que você tem muitas habilidades e que você pode alcançar a vida que você quer. Entende? Ó, eu sou filha de mãe